Olá, meus alunos. Estamos aqui então, depois que olhamos as tabelas, por favor estejam com as tabelas à mão, para vocês poderem seguir essa apresentação. E também usem do recurso de parar o vídeo quando vocês precisarem. Então, as nossas tabelas de propriedades termodinâmicas, já no vídeo anterior nós passamos e vamos discutir um pouquinho sobre elas, algo que eu já devo ter falado antes. Qualquer estado termodinâmico pode ser especificado por qualquer par de propriedades independentes. Então, se eu tiver pressão e temperatura, eu tenho o volume específico, a energia interna, a entalpia, a entropia. Eu disse para vocês que essas propriedades aqui nós vamos dizer depois. E assim, se eu pegar essa pressão e colocar o volume específico aqui, eu tenho os outros. E se eu pegar o U aqui, eu tenho os outros, que é a energia interna. Isso acontece quando eu não estou no estado de saturação. Quando eu estou no estado de saturação, esses não são mais independentes, né? Então eu tenho que ter o título. Interpolação, necessária quando a propriedade dada não é exatamente o valor dado pela tabela. Nós falamos também. Tá? Não esquecer que na região de saturação, pressão e temperatura são propriedades dependentes uma da outra. Falei isso antes, né? Portanto, é necessária uma terceira propriedade para especificar o estado termodinâmico, como, por exemplo, o título X. Ou, se eu tiver a pressão de saturação e a temperatura de saturação, na tabela eu preciso do título para saber quais são essas propriedades. E a tabela nada mais é do que a representação em números, né, do que a gente tem no gráfico aqui. Eu falei que essa ponta aqui, esse ponto máximo do gráfico é mais para a esquerda. Na realidade, esse domo aqui, esse limite, ele é uma coisa assim, né? Mas vamos ficar com essa representação aqui. Do lado de cá nós temos líquido, do lado de cá vapor superaquecido, aqui na saturação x igual a 0, x igual a 1. Se eu tiver um ponto aqui no meio, basta eu pegar, por exemplo, se eu quero saber qual é o V aqui, se eu tiver o título, V menos VL sobre VV menos VL é igual a x. Aqui, ó, tá? Então, na saturação, a massa total é a massa de vapor mais a massa de líquido. Então, a massa de vapor é a massa total menos a massa de líquido. Então, nós seguimos aqui, ó. Se eu dividir tudo pela massa total, a massa total quer dizer a massa de vapor mais a massa de líquido. Eu tenho também que o volume total é o volume de vapor mais volume de líquido, ou volume de líquido mais volume de vapor. Isso aqui, o volume específico vezes a massa total é o volume total. E assim por diante, né? Aqui é metro cúbico por quilograma, aqui é quilograma. Então, a massa de líquido mais vezes o volume específico do líquido é esse volume do líquido, e a massa de vapor vezes o volume específico do vapor é o volume de vapor. Então, eu tenho essas fórmulas aqui. Onde esse VT, na realidade, ele chamou de VT porque é da mistura, mas nós, ao longo do curso, nós vamos chamar de V, né? V é o V que eu tenho, né? Tá? É o V que eu tenho em cada... Estou treinando aqui para fazer esse negócio aqui melhor, né? Mas é o Vzinho que eu tenho aqui. Eu não preciso guardar essa fórmula. Não preciso guardar essa fórmula. Só preciso guardar aquela regrinha que eu mostrei para você. Eu pego qualquer
essa fórmula, estas daqui saem daqui, né? Saem daqui, tá? E aí, olha, nesse próximo slide, nós vemos quem fez o exercício usou a fórmula anterior aqui, né? Mas poderia ter usado essa. Então, ele quer, na pressão de saturação, se o título for 30%, qual é o volume específico? Usa a fórmula lá atrás, essa aqui, né? Essa aqui. E achamos então que aqui entra o VL e o VV, que vem da tabela. Olha na tabela aí, por favor. Ok? E aí eu acho então o volume específico médio e a massa específica média é o inverso. E olha para vocês verem, né, como é uma diferença brutal entre a densidade ou a massa específica do líquido com relação à massa específica do vapor. Aqui a gente tem quase 2.000 vezes, né? Quase 2.000 vezes. Quase 2.000 vezes, né? 1.600 vezes, alguma coisa assim. A água saturada, isso aqui para o vapor e para o líquido. Né? A água saturada a 100 graus Celsius, com 70%. Aqui era 30, aqui é 70, mesma coisa. Só fazer a mesma coisa, tá vendo? Que foi feito em cima. Qual o estado da água a 120 graus e 10 megapascal? Vou na tabela B11, olha aí na sua tabela, para o vídeo para olhar, Aí você vai ver que a pressão de saturação é 198,5 megapascal, quilopascal, desculpa, 0,19853 megapascal, que é menor do que 10 megapascal. Então a gente tem líquido comprimido. Se eu fosse na B14 de líquido comprimido, eu acharia lá para 10 megapascal e 120 graus Celsius, eu acharia um volume específico 0,010549 metro cúbico por quilograma. Ok? O inverso do volume específico é a massa específica. Então, a gente tem as seguintes observações. Com a temperatura dada, entra-se na tabela de saturação e verifica-se se a pressão de saturação correspondente. Se a pressão dada for maior do que a pressão de saturação, é líquido comprimido. Se a pressão dada for igual à pressão de saturação, é líquido saturado, é o estado saturado. Né? E se a pressão dada for menor que a pressão de saturação, é vapor superaquecido. A mesma coisa com a pressão dada, entre-se na tabela de saturação e verifica-se a temperatura de saturação correspondente. Se a temperatura dada for maior que a temperatura de saturação, vapor superaquecido. Se a temperatura dada igual à temperatura de saturação, saturado. Se a temperatura dada for menor que a temperatura de saturação, líquido comprimido. Tá? Então, se eu tiver a pressão de 101,3 kPa, que é a pressão atmosférica, onde a água ferve a 100 graus Celsius, se a temperatura dada for maior que 100 graus, eu tenho vapor superaquecido. Se for igual ao saturado, se for menor, líquido comprimido. E o mesmo vale aqui, né? Se eu tiver, vamos dizer assim, na temperatura de 100 graus e na pressão de 101,3 kPa, eu estou no saturado. Está aqui, né? Então, com a temperatura dada, se a pressão dada é igual à pressão de saturação. Se a pressão dada for maior, tá? Eu estou abaixo da atmosfera, então a pressão maior, o líquido é comprimido. E se eu estiver na montanha, a 100 graus é vapor superaquecido, né? A pressão dada é menor que a pressão de saturação, que eu dei aqui como exemplo
101,3 kPa e 100 graus Celsius. Ok? 100 graus Celsius. Então, se eu tiver 100 graus Celsius na montanha, é vapor superaquecido. A água ferveu antes. Tá? Exemplo, né? Mais um exemplo. Pressão de saturação, 10 megapascal. A temperatura de saturação na tabela, 311,6 graus Celsius, que é maior que 120 graus Celsius. Líquido comprimido é uma outra maneira da gente ver o que vimos aqui atrás. Tá? No slide 19, agora no slide 21. Qual é o estado da água a 50 kPa e 150 graus Celsius? Olha só, pressão de saturação é 50 kPa, na tabela B1.2, a temperatura de saturação é 81,33 graus Celsius. Então, que é menor que 150 é vapor superaquecido. Você sempre pode fazer analogia com aquilo que você sabe, né, que é 101,3 e 100 graus Celsius. Aí, para cima, a temperatura é vapor superaquecido e para baixo é líquido comprimido. E aqui é outra pressão. Tabela B1.3, vapor superaquecido. Se eu entrar lá, eu tenho essas duas tomadas. Você pode ver lá que se não for vapor superaquecido, eu não tenho as duas entradas. Tá? Ele é vapor superaquecido, eu devo ter, desculpa, vou ter que fazer interpolação, sem ter que fazer interpolação, o volume 388,9, volume específico, metro cúbico por quilograma. Observação, né? Quando é dada a pressão ou temperatura e outra propriedade, como por exemplo volume específico, entra-se na tabela de saturação e verifica-se com pressão de saturação ou temperatura de saturação. Olha só, você tem aquele domo ali, né? Você entra na tabela da pressão ou pressão de saturação ou temperatura de saturação. Se você estiver no meio, o seu volume específico, você está saturado. Volume dado entre o VL e o VV, você está saturado. Se o volume dado for menor que o VL, você é líquido. Líquido comprimido, você não, a substância. Né? E se o volume dado for maior que o volume específico dado for maior que o volume específico de vapor, VV, você está superaquecido. O vapor está superaquecido. Né? Tá? Então, exemplo, qual a fase da água e o título, quer dizer, quando ele pergunta o título, eu já estou saturado, né? Saturado. Se T igual a 120 graus e V 0,50 metro cúbico por quilograma. O que eu faço? Olha a tabela lá, ó. Olha a tabela. Temperatura de saturação 120 graus Celsius. Eu tenho VL igual a 0,01060 metro cúbico por quilograma. O VV igual a 0,8919 metro cúbico por quilograma. Se o VL, no nosso caso aqui, o nosso VV, o VV está aqui, o VL está aqui e o V dado está no meio. O V dado está no meio. Então, a fase da água é saturado. Tá no meio. Quer dizer, está entre os dois, não exatamente no meio. E aí vou usar aquela fórmula que eu falei para vocês não decorarem. Não precisa decorar, mas está aí os 56%. É o X. É só aquelazinha aqui que eu coloquei do lado no slide aqui, 18. Né? Outro exemplo. Qual a temperatura se a pressão é 100 kPa e V igual a 1,695 metro cúbico por quilograma? Aí eu venho aqui, ó, e faço, ó, 100 kPa. O VL é 0,01043. E o VV é 1,694, é um
pouquinho menor que o V, tá? Então, o que que vai acontecer? Na realidade, o V é maior que o VV. Então, se o V dado é maior que o VV, é vapor superaquecido. O X não se aplica, porque é vapor superaquecido. Então, eu tenho que interpolar. Você vai lá na tabela B13 para interpolar. Eu sei que 99,62 é 1640. Essa aqui é a temperatura. Tá? E aí eu tenho aqui para 100 graus 16958 na tabela B3. Então eu faço a interpolação. Ok? Interpolação. Interpolar. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Vocês têm que estar bem cientes de como faz uma interpolação. Exemplo. A água 100 kPa, título 10%. Qual a porcentagem de volume? A porcentagem de volume é o volume. Qual a porcentagem de volume de vapor? É o volume do vapor sobre o volume total. O que é o volume de vapor? É a massa de vapor vezes o volume específico de vapor. O que é o volume total? É o volume de vapor mais o volume de líquido. O que é o volume de vapor? É a massa de vapor vezes o volume de líquido, mais a massa de líquido vezes o volume específico de líquido. Aqui falei volume, é volume específico. Vzinho é volume específico. A massa de vapor é x vezes a massa total. A massa de líquido é 1 menos x vezes a massa total. O volume de vapor é a massa de vapor vezes o volume específico de vapor, que é x vezes a massa total vezes o volume específico. O volume de líquido é a massa de líquido vezes o volume específico de líquido, que é 1 menos x vezes a massa, volume específico do líquido. Aí coloco aqui em cima. Coloco aqui em cima. Corto os m's, tá vendo? Corto os m's. E aí, na pressão de saturação de 100 kPa, o quilopascal, eu tenho que, vejam na tabela, 001043 e 1694 é o VV. Dá então a porcentagem de volume de vapor 99,45. Você vê, 10% de massa corresponde a 99,45% de volume. É que um é muito maior que o outro, né? Falando no português errado, ou espanhol, um é muito mais grande que o outro, né? Muito maior. Ok, até aqui, gente, ó. Para o vídeo e faz de novo. Tá? Fase da amônia a menos 10 graus Celsius e 200 kPa. Se a temperatura de saturação for 10 graus Celsius, a pressão de saturação é 290 kPa. Tabela B21. Se a pressão de saturação for 200 kPa, a temperatura de saturação é 18 graus Celsius, 18,9. Então aqui eu tenho que menos 10, ó, tenho essa curva da 290 kPa, e a outra curva que é menos 18,9 e 200. O ponto está aqui. Então é vapor superaquecido. É vapor superaquecido. Tá? Menos 10 e 200, quer dizer, a pressão está menor que o 290, tá? Na temperatura, e a temperatura está menor que o menos 10 no 200, como a gente falou antes, né? E aí você tem, no diagrama PV, menos 10 é essa pressão aqui, a pressão de 290,9, e menos 18,9 é essa, 200, e o menos 10 está aqui. Vapor superaquecido. Ok? Temos um exercício aqui, que a água
a 120 graus Celsius, com o título de 25%. Primeiro a gente faz um processo a volume constante, de 1 para 2 até 140 graus. Quais são P2 e X2? Né? P2 e X2. Olha, o V2 é igual a V1. Olha só, no diagrama TV, que a gente tem atrás aqui, que é a mesma coisa, aqui, diagrama TV, ó, TV. Qual que é a condição? É que o processo ele vai nessa vertical cujo volume específico é constante. Tá? Então eu tenho que o V2 é igual a V1, mas o V1 é 1 menos X1 VL1 mais X1 VV1, usando aquela forma que, mais uma vez, eu falei para vocês não guardarem. Pode usar aquela que está no cantinho aqui, que vai dar a mesma coisa. Na temperatura de saturação, eu tenho que o VL de 120, que é essa aqui, eu tenho que o VL é 0,01060 metro cúbico por quilograma e o VV 0,8918 metro cúbico por quilograma. Se o V1 é igual a V2, eu já calculei o V1 aqui em cima, né? Então o V2 é 0,22376 metro cúbico por quilograma. Ele é igual, calculo esse aqui é igual a esse, né? Esse é igual a esse. Mas a 140, eu tenho outros VLs, outro VL e outro VV. A 140 continua saturado. Se continua saturado, eu vou direto lá na curva, na tabela e vejo que a pressão de saturação é 361,3. 361,3 kPa. E aí, como é que eu acho o título? De novo, né? X2 é V2 menos VL, VV menos VL. Só que o VL que entra aqui é o correspondente a 140 graus Celsius. Aqui. E o VV é o correspondente a 140 graus Celsius. E o V2 é igual ao V1. Ok? Ok, gente? Vamos mais um aqui. Água, 200 kPa, X igual a 25%. Processo a pressão constante. ΔT igual a 20 graus. Quer dizer, se eu estou a 200 kPa, a temperatura de saturação é 120,23 graus Celsius. O VL está aqui, o VV está aqui. O meu V1, basta eu usar a fórmula que estava aqui, que é essa aqui, tá? Estava aqui, no slide lá 18 ou 17, não sei, dá uma olhada lá, tá? Então, o V1, calcula aqui. O P2 é igual a P1, ele vai o processo a pressão constante, então eu vou aqui, ó, aqui, tá? O X2 não é definido. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que entrar na tabela de vapor superaquecido, desculpe. Com o quê? Com 200 kPa e 140,23 graus Celsius. 200 kPa na tabela superaquecido. Aí, esse par aqui é suficiente para eu achar o V2. Tem que fazer uma interpolação. Pare aqui, faça a interpolação. Faça a interpolação, tá? Mais um exercício, fase da água, né? Fase da água. Se a pressão é 10 megapascal e o VL é 0,1452, o VV metro cúbico por quilograma, o VV 0,018,03 metro cúbico por quilograma. Se o V está no meio, tá no meio? Tá, né? Tá no meio aqui. Tá no meio, tá? Ele é maior que o VL e menor que o VV. Mistura líquido-vapor. Aí a temperatura para 10 megapascal saturada é 311,06.
o V, usando aquela formulinha, que é aquela que está aqui. Olha só, se eu tivesse em sala de aula, aquela formulinha estava aqui do lado, assim, ó, tá? Então vocês põem no papel aí, né? Eu poderia ter posto aqui também nesse aqui, né? Mas essa fórmula aqui é daquele slide, né? A gente não precisa decorar. O título 9,34%. Outro, pressão 1 megapascal, temperatura, implica que a temperatura é 179,01 graus Celsius. Se eu tiver a temperatura de 190, vapor superaquecido. Esse azul aqui é dado, né? Esses azulzinhos aqui são dados. Se a temperatura for 200 graus Celsius e o V 0,1 metro cúbico por quilograma, a 200 eu tenho VL é 0,01156, VV igual a 0,12, está no meio, quer dizer, no meio não, entre os dois, né? Mistura líquido mais vapor. A pressão de saturação para 200 é 15538 megapascal e o V, eu acho o V está aqui, né? O V está aqui, eu acho o X. 10 kPa e 10 graus Celsius, a temperatura de saturação é 45,81 para 10 kPa a 10 graus Celsius líquido comprimido. Então, para vocês verem os problemas dessa página, né, eles são em azulzinho aqui, tá? Bomba d'água, a bomba d'água, né? Ele quer saber o que, se a vazão for 0,05 metro cúbico por segundo, a temperatura de 200 graus Celsius e a pressão de 20 megapascal. Quer saber qual a vazão? A vazão, o erro para a temperatura de saturação é igual a 240 graus e o erro para a pressão de saturação é igual a 20 megapascal. Por que a gente faz isso? Porque às vezes é chato, é difícil entrar na tabela de líquido comprimido. Tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz. A pressão de 20 megapascal, a temperatura é 365,81 graus Celsius. Tá? 365,81 graus Celsius. Então eu estou em líquido comprimido, porque a temperatura é menor. Então a pressão de 20 megapascal é a temperatura de 240 graus Celsius. Vou na tabela de líquido comprimido e acho o volume específico. Lá, 0,0012046 metro cúbico por quilograma. A vazão é a vazão volumétrica dividido pelo volume específico. Aqui é metro cúbico por segundo, aqui é metro cúbico por quilograma. Vai me dar quilograma por segundo. 41,51 quilograma por segundo. Tá? Aí eu falo assim, não quero entrar na tabela B14, é difícil, não tem e tal. Vou fazer o seguinte, vou entrar com o volume específico do líquido para a temperatura de saturação de 240 graus Celsius, que é a temperatura de operação. Ok? Vou entrar com ele. Aí vou lá, o VL é 0,01229 metro cúbico por segundo. Aí eu calculo com esse novo V aqui, dá 40,68. O erro com relação ao 41,51 é 2%. É 41,51 menos 40,68 dividido por 41,51. Ok? Aí eu falo, não, agora eu vou entrar com a pressão. Vou entrar com a pressão. Com a pressão, eu acho o VL 0,002035. O meu M ponto novo, quer dizer, calculado com erro, dá 24,57. Então, o erro é 41,51, que corresponde a esse aqui, menos 24,47 que eu calculei aqui, dividido por 41,51, 40,8. Então, olha, quando uma substância está no estado de líquido comprimido e não possui dados na tabela, às vezes pode não possuir, adotam-se os dados para a condição de saturação com uma boa aproximação.
entrando sempre com a temperatura como coordenada de entrada. A temperatura, tem temperatura e pressão. Eu vou para as condições de saturação a 240 graus Celsius, e não para as condições de saturação a 20 megapascal. Tá? Ok? Então, deixa eu até fazer aqui um marca-texto, né? Com a temperatura como coordenada de entrada. Tá vendo? A temperatura como coordenada de entrada. Ok? Então, já temos aqui um pouco mais de 30 minutos de vídeo e vamos parar por aqui. Ok? Então, até mais. Eu espero colocar mais 1 ou 2 vídeos para completar o capítulo 3. E aí, nós, ao completarmos o capítulo 3, não estaremos perdendo tempo com relação ao que a gente estaria fazendo em classe. Obrigado.